Como fazer a diferença num mundo tão corrompido, onde a inversão de valores parece ter prevalecido, o errado é certo, o certo é errado? E aí, qual deve ser o comportamento do servo de Deus, do cristão, diante de uma sociedade tão corrompida? É justamente sobre isso que estaremos estudando hoje na lição de número 13 da nossa EBD, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, na Sala dos Adultos, onde estamos estudando, nas lições da CPAD, o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, e chegamos na última lição, para a glória de Deus, que eu já quero agradecer a você, minha irmã, quero agradecer a você, meu irmão, que esteve comigo todo esse trimestre, esse segundo trimestre, estudando aqui conosco. Muito obrigado a todos que comentaram, que participaram, que vão comentar, até porque já estamos nos preparando para o próximo trimestre, o terceiro trimestre, onde estaremos estudando o livro de Daniel. E eu já te convido, você que chegou pela primeira vez aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana você vai ser abençoado, recebendo os nossos vídeos aqui da Escola Bíblica Dominical e os demais vídeos que estaremos compartilhando com você semanalmente. Tudo isso com o propósito de edificar a tua vida espiritual, de fazer com que nós venhamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra. O título da lição de hoje: a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. O texto principal se encontra na carta de Paulo, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O resumo da nossa lição de hoje está dizendo o seguinte: Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo. Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. E aqui eu já quero iniciar com uma frase, que o Senhor me deu essa frase aí, já está com alguns meses e se encaixa muito bem nesse resumo da lição. A frase é o seguinte: todo dom que Deus nos dá não é para nós, é para o próximo. Todo dom, todo talento, toda habilidade que Deus te deu não é para você mesmo, é para as pessoas que estão ao seu redor. Porque é para elas que você vai exercer esse dom, esse talento, essa habilidade para abençoar a vida dessas pessoas. E eu quero iniciar com essa frase. Eu acredito que você, com certeza, vai utilizar desse seu dom, desse seu talento, para abençoar muitas vidas. Glória a Deus. O texto bíblico em sala se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, nós estaremos estudando sobre essa temática, onde o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, para mim e para você, que nós somos o sal e que nós somos a luz. Tudo isso para abençoar as pessoas. É o que ele nos diz aqui no versículo 16, no finalzinho do versículo: para que vejam as vossas boas obras, mas não somente vejam, mas também glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, essas nossas boas obras é para glorificar a Deus, as pessoas vê isso em nós e para glorificar a Deus. E algo muito interessante também, que eu já até falei em outras lições, que quando nós fazemos isso, damos um bom testemunho, nós colaboramos para que outras vidas conheçam o Evangelho, aceitem a Jesus como Salvador e assim alcancem a salvação. Isso é extraordinário.
Ao longo deste trimestre, abordamos alguns dos pontos tidos por essenciais para a fé cristã. Não esgotamos o assunto, pois sabemos que muitos outros pontos existem e que podem ser pesquisados e aplicados às nossas vidas e à de quem está estudando a respeito da fé cristã. As temáticas que estudamos mostram a importância do Evangelho e da Palavra de Deus na vida de quem já recebeu a Jesus. Nesta última lição, cabe a seguinte pergunta: que diferença o Evangelho pode fazer para a humanidade? É o que veremos nesta lição. Então, veremos nesta lição o que o Evangelho pode fazer na sociedade. E o Evangelho vivido por mim, o Evangelho vivido por você. Seria interessante, né? Até quando eu estava estudando essa revista, eu estava pensando, seria interessante essa lição se a gente fizesse uma live, porque numa live a gente poderia estar comentando ali ao vivo, né? Estar trocando alguma ideia, mas vamos ter um pouquinho de calma. Né? Quem sabe um dia eu posso estar fazendo uma live aí com vocês, para a gente poder estar juntos, né? Interagindo de forma ao vivo ali online, para que possamos cada vez mais trocar essa experiência, trocar essa ideia. O ponto 1, ele vai dizer o seguinte: o Evangelho nos direciona para Deus. Algo muito interessante. O Evangelho, querido, quando ele chega na nossa vida, uma pessoa que não tem assim uma vida com Deus, não tem uma intimidade com o Senhor, ela está como uma criatura, né? Como uma criatura no mundo. Porque a palavra do Senhor diz que quando o Evangelho chega na nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus. Antes disso, somos criaturas de Deus. Então, quando a pessoa está nessa condição de criatura de Deus, está distante ali de Deus, não tem assim uma relação, uma intimidade, uma comunhão com Deus, ela não tem nada assim que ela possa buscar ao Senhor, ela não tem esse discernimento, ela não tem esse entendimento. Mas quando o Evangelho chega na nossa vida, o primeiro aspecto, o primeiro trabalho, a primeira ação do Evangelho é nos direcionar para a presença de Deus. Porque se eu estava distante de Deus e o Evangelho chegou na minha vida, eu passo a estar mais próximo de Deus. Porque o Evangelho tem esse papel de me levar, através da palavra do Senhor, de me levar até o Senhor. E com isso, gerar em mim fé. É justamente o que ele fala aqui nesse primeiro subtópico. Direciona a nossa fé. Se eu não conheço nada de Deus, se eu não conheço a palavra do Senhor, não busco, eu sou uma criatura assim no mundo. O Evangelho chegou, eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus, que é o que nós vemos aqui nesta lição, que é a partir do novo nascimento, que é esse momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, a partir desse novo momento, desse novo nascimento, o velho homem fica para trás e passa a nascer ali um novo homem, uma nova criatura, e nesse momento a minha fé, eu começo a ter fé, acreditar no poder de Deus, acreditar na palavra do Senhor, buscando cada vez mais crescer essa fé, acrescentar essa fé, porque é super importante a gente trabalhar isso em nós. A fé ela é crescida, ela é progressiva, a gente precisa dia após dia buscar crescer na fé, buscar crescer nessa fé. Então, o Evangelho nos direciona para a fé. Segundo ponto, temos paz com Deus. Quando Adão, né, no jardim, ele pecou, ele se distanciou de Deus, e assim a vida de muitos de nós. Eu, pelo menos, já contei aqui um pouco, em alguns vídeos passados, sobre o meu testemunho, de que eu vivia distante de Deus. Eu não nasci num lar cristão, né? Eu não nasci numa casa cristã evangélica, né? E eu tive o meu momento ali da ignorância, o momento no mundo, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Então, nesse caso, eu não tinha paz com Deus. E assim, o ser humano, a criatura que não tem Jesus na sua vida, ela não tem paz com Deus, não tem paz de espírito, ela não tem esse momento assim de ela sentir realmente a presença de Deus, a paz do Senhor na sua vida. Então, o Evangelho nos direciona também para a paz, quando ele nos diz que temos paz com Deus. O Criador manteve um relacionamento estreito com o primeiro casal, antes da queda, né? Teve esse relacionamento, onde eles tinham a presença de Deus todos os dias, na viração do dia. Eles tinham essa experiência, mas depois que o pecado entrou ali no jardim, eles perderam a paz com Deus. Então, quando o Evangelho chega na minha vida, é trazendo de volta essa paz que Deus tem para nos oferecer. E o terceiro ponto,
a boa notícia. A justificação, ou seja, ser declarado justo, livre de qualquer culpa, vem por meio do perdão dos nossos pecados, que foram quitados por Jesus na cruz. Recebemos, uma vez perdoados e considerados justos, recebemos a paz de Deus. Essa paz de que tanto a humanidade necessita não é fruto de um pacto de não agressão entre nações beligerantes ou advinda de um estilo de vida contemplativo, com uma mente esvaziada de preocupações. Então, essa justificação, essa boa notícia que o Evangelho proporciona na minha vida é justamente a justificação em Cristo Jesus. Porque se eu não tenho uma vida com Deus, eu estou fadado ao inferno. Essa é a realidade. Nós até tivemos uma lição também dos adultos, se não estiver enganado, falando justamente sobre isso, sobre este lugar que foi criado para o diabo e os seus demônios, mas que infelizmente muitas pessoas caminham a passos largos em direção ao inferno, lamentavelmente. Então, quando a pessoa ela resolve, seguir os seus prazeres, seguir as suas vontades, os seus deleites, fazendo os desejos da carne prevalecer, ela está seguindo em direção ao inferno, lamentavelmente. Mas, se nesse percurso eu recebo a palavra, eu aceito a Jesus como meu Salvador, digo sim ao Evangelho, o Evangelho entra na minha vida. Porque o Evangelho, como diz o meu pastor presidente, o Evangelho é uma pedagogia, é um ensinamento que me direciona, que me conduz. Se eu estou no caminho errado, ele me coloca no caminho certo. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, através do Evangelho, eu passo a fazer a vontade de Deus. Se eu não sou justificado, eu passo a ser justificado mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Isso aí já merece um like, não merece? Então deixa um like aí nesse vídeo e me ajuda a alcançar mais vidas através desta mensagem. O ponto 2, ele diz, o Evangelho nos direciona para o mundo. Primeiro, nós vimos que o Evangelho nos direciona para Deus, que é o principal, a coisa mais importante é eu me direcionar para Deus. Se eu estou distante de Deus, eu preciso voltar para o Senhor, me voltar para o Senhor. Mas o segundo aspecto do Evangelho, ele me direciona para o mundo. Aí entra novamente a frase que eu falei no início, a questão do dom, do talento, da habilidade, que ela não é para mim mesmo, é para o próximo. É para as pessoas. Todo dom que Deus me dá não é para mim, é para as pessoas. Então, se você busca algum dom, seja espiritual, seja ministerial, tenha certeza que esse dom não é para você, é para as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus, rios de água vivas fluirão do seu interior. E esse rio flui para onde? Para fora, para as pessoas, para aqueles que estão te ouvindo, para aqueles que estão te vendo. Então, isso é muito interessante. Ponto 1, ele diz, sal e luz. Deus espera que façamos a diferença onde nos colocou. Ser sal e luz é de grande responsabilidade, pois esses elementos existem com uma função, modificar o ambiente onde foram colocados. Para que serve o sal? Para conservar. E antigamente, obviamente, quando não tinha geladeira, hoje pelo menos tem a geladeira, você consegue colocar ali em um recipiente e conservar aí dentro da geladeira por um certo tempo, mas ainda tem o prazo de validade, Mas antigamente não tinha geladeira, então o sal ele servia para dar essa conservação, ele também servia para dar o sabor. Então nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos ser esse sal, para dar o sabor a este mundo corrompido, para conservar o Evangelho no ambiente a qual eu estou inserido. Então, o sal tem essa responsabilidade. Então, você é sal, eu sou sal, para a glória de Deus. E luz, para iluminar. Se tem um ambiente de trevas, quando você chega, você tem que iluminar aquele ambiente, e não o contrário. Se tem um ambiente no trabalho, onde as pessoas ali falam palavrões, falam situações absurdas, quando você chega, o certo, o correto é quando você chegar, aquelas pessoas, opa, o irmão chegou, a irmã chegou, vamos parar aqui. Por quê? Porque você é luz, você ilumina aquele ambiente.
Mas, infelizmente, há algumas pessoas que fazem ao contrário, né? Chega, insere ali no ambiente para se achar ali abraçado pelo grupo, faz brincar ainda mais, faz falar coisas que absurdas, acaba não sendo luz para aquele ambiente. Então, nós, como servo de Deus, como cristão, precisamos sim ser luz em todo o ambiente que a gente está inserido. Ser luz. Então, sal e luz é o que o Senhor quer que nós sejamos. 2. As relações familiares. Deus valoriza a união familiar entre um homem e uma mulher e, pela fé, responde suas orações. Louvado seja Deus. E aqui nesse ponto 2, subtópico 2, ele traz alguns relatos, né? Não são poucas as orações de mães e pais que rogam por seus filhos e que Deus responde. Isaac, filho de Abraão, casou-se com Rebeca e no decorrer desta união, ambos descobriram que não poderiam ter filhos. Contudo, Isaac insistiu com Deus em oração, pois ele estava debaixo da autoridade de um pacto com o Altíssimo. E ele honrou a fé do patriarca com 2 filhos. Fala também de Ana, uma mulher da tribo de Efraim, era casada, porém era estéril, mas após orar ao Senhor pedindo o filho, teve Samuel, o primeiro profeta, que também era sacerdote. Jairo, chefe de uma sinagoga, rogou a Jesus que este curasse a sua filha e ela foi curada. Eu acho muito linda essa história de Jairo, porque Jairo era um homem referência ali naquela sociedade, né? Era um chefe de sinagoga, era um religioso daquela época, mas ele quebrou todo esse protocolo e foi ao encontro de Jesus, que era um pregador ali, itinerário, que tinha aparecido ali naquela sociedade, que os religiosos não acreditavam, não queriam, não honravam ele, mas Jairo quebrou com todos esses protocolos e foi e se prostrou ao Senhor, pedindo que Jesus fosse na sua casa, porque a sua filha estava enferma, perto de morrer. E lamentavelmente, ali naquele percurso, alguém chega e diz: Jairo, a tua filha morreu, não perturbe mais o mestre. Jesus escuta aquela palavra daquela pessoa e diz: Jairo, não temas, porque ela vive, né? Crê somente. E é extraordinário. Jesus vai à casa de Jairo lá, né? A gente vê todo aquele processo. Inclusive até no meu outro canal que eu tinha uma pregação sobre esse tema. Quem sabe também eu posso trazer esse tema aqui para vocês. Mas para a gente dar seguimento aqui. O Evangelho, quando ele chega na casa de alguém, quando ele chega na família, ele traz vida, ele transforma, ele liberta, ele restaura, ele faz coisas extraordinárias, ele faz maravilhas quando o Evangelho chega na casa de alguém. Quando o Evangelho chega na casa das pessoas, há transformação, há milagres, há curas, há maravilhas. Esse é o poder do Evangelho. O terceiro ponto, o meio ambiente. Aí aqui ele vai nos falar sobre o meio ambiente em si, né, que o ser humano, ele infelizmente tem descuidado, tem feito coisas que destroem o meio ambiente, mas que nós, como servo de Deus, aprendemos pela palavra que nós também temos que zelar, temos que ser mordomos do meio ambiente. Aí ele nos diz aqui, a fé cristã, ao chegar à vida de uma pessoa, traz a percepção de que ela deve ter respeito pela criação de Deus. Isso implica dizer que um salvo em Cristo não destrói o meio ambiente onde ele está, mas o conserva. Da mesma forma, como os hebreus deviam cuidar da terra onde haviam sido colocados por Deus, somos desafiados a interagir com o meio ambiente de forma a preservá-lo e de usufruindo dos seus recursos com sabedoria. Então, nós também temos essa responsabilidade, temos também esse cuidado. Todo ser humano tem isso, né? Tem que ter essa responsabilidade. Independente se cristão ou não, tem que ter essa responsabilidade. Mas nós, servos de Deus, temos que fazer essa diferença até no meio ambiente. Até no meio ambiente nós devemos fazer essa diferença, ter esse cuidado, ter esse zelo para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Se você está gostando, deixa aqui embaixo nos comentários um feedback aí, que eu possa melhorar cada vez mais. Estou me esforçando para fazer o melhor e inclusive até eu estou usando outro microfone, o microfone que eu usei na aula dos adultos infelizmente quebrou de novo. Eu estou usando esse microfone lapela e se você pudesse deixar nos comentários aí como é que está chegando o áudio aí para você, se está legal, se não está, que a gente vai
fazer o possível aqui para estar melhorando cada vez mais, tá bom? É muito importante o feedback de vocês. Queria pedir também que vocês, sempre que pudessem, dessem uma olhada na aba comunidade aqui do canal, que sempre eu trago algumas enquetes, algumas perguntas para vocês, para a gente poder criar essa comunidade, estarmos interagindo. E também, falando de comunidade, muito possivelmente estaremos criando o nosso grupo, ou no Telegram, ou no WhatsApp. Eu estarei informando muito em breve. Algumas pessoas comentaram dizendo que concorda em criar esse grupo, né? Falta só a gente decidir como é que vai ser, em qual plataforma vai ser, se no WhatsApp ou se no Telegram. Por isso que eu peço a vocês para dar uma olhadinha lá na aba comunidade, que é lá que a gente procura sempre ter essa interação mais próximas, tá bom? O terceiro ponto, o Evangelho nos direciona para a eternidade. Olha que coisa interessante, olha a caminhada. Começamos a aula falando da criatura sem Deus, a criatura recebe o Evangelho e o Evangelho lhe direciona para Deus. O segundo ponto, o Evangelho ele lhe direciona para as pessoas, para o mundo. E terceiro ponto, para a eternidade, que é a nossa principal expectativa é morar nas mansões celestiais eternamente, viver eternamente com Deus, que é verdadeiramente voltar para casa. Aí o terceiro ponto ele vai dizer, o Evangelho nos direciona para a eternidade. Ponto 1, a eternidade em nosso coração. Lá em Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então nós temos a eternidade no nosso coração. Por isso que nós almejamos voltar para casa, porque a nossa casa não é aqui nesse mundo. Nós somos nesse mundo peregrinos, forasteiros. Se existem pessoas que estão dizendo que nós vamos morar aqui nessa terra, está equivocado. Estudamos na última lição dos adultos, que o que vai acontecer aqui na terra vai ser o reino milenial, ou seja, 1000 anos que Jesus vai reinar com a igreja na terra. Mas a nossa eternidade vai ser no céu, vai ser no paraíso, lá onde o Senhor está, preparando o lugar para mim e para você. Agora, o milênio, onde vai ser na terra, vai ser o reino de Jesus com a sua igreja. Mas a eternidade vai ser no céu, onde nós almejamos, onde Deus colocou no nosso coração essa eternidade. E o ponto 2, não estaremos sozinhos. O Evangelho não ficou só em Jerusalém. Ele ultrapassou barreiras geográficas, linguísticas e culturais. João, contemplando os últimos dias, disse: depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Não estamos sozinhos no mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que podemos imaginar. A igreja do Senhor é muito maior do que podemos imaginar. Às vezes a gente vai para um culto e a gente olha assim, poxa, tem poucas pessoas nessa igreja, mas não se preocupe. A igreja do Senhor é muito maior do que a gente pode imaginar. Existem pessoas aí em todo esse planeta, que é a igreja do Senhor, que está aguardando ansiosamente a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus. E nesse grande dia nós nos reuniremos, nos encontraremos, como ele mesmo diz aqui, tribos, nações, línguas, não vai ter nenhum tipo de preconceito, todos estaremos reunidos, adorando e exaltando e glorificando o nome do Senhor para a glória de Deus. Oh, glória, que maravilha, né? Que bênção de Deus. Então, eu quero muito agradecer mais uma vez a você que chegou até o final. Muito obrigado. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa o teu like aí para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E eu vou deixar esse vídeo aqui, para que Deus possa falar poderosamente ao teu coração através desta mensagem de como saber quando Deus está falando comigo. Clica nesse vídeo e vem crescer cada vez mais para a glória do nome do Senhor. Um abraço, te espero lá.